Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? São 20 horas. A gente vai começar a ficar iniciando a aula na hora exata, né? Principalmente porque a partir da semana que vem vocês vão ter aula pelo horário pela manhã, tá certo? E a aula vai ter o horário já pré-determinado pela escola, tá bom? E aí eu já compartilhei com vocês aí a imagem, tá bom? Do meu computador, do conteúdo de hoje, tá bom? E hoje nós vamos dar continuidade ao tema dessa semana, que é ciência, tecnologia e inovação, tá bom? E aí eu vou discutir o conteúdo dessa semana e em seguida, após discutir o conteúdo, eu abro para perguntas, respostas, questionamentos e a gente depois vai para o exercício, tá bom? Para tirar dúvidas sobre o exercício, tá bem? Então, iniciando o conteúdo dessa semana, a gente inicia pelo que a gente chama de evolução dos meios de comunicação, tá bom? A evolução da comunicação humana e dos meios de comunicação, ela veio, né, passando por vários processos, né, até chegarmos a essa tecnologia que nós utilizamos hoje, tá bom? E a evolução, ela passa desde a escrita, né, a tipografia móvel, a publicação em massa, e-mails, Twitter, né, até chegar hoje ao que a gente pensa, né? E talvez a forma que vai a tecnologia, a gente chegue até talvez a se comunicar pela telecinese, né? Já existe estudos na base da genética nesse processo, tá bom? E aí, começando a discutir sobre a comunicação humana, tá bom? Começando a discutir sobre a comunicação humana, né, vamos falar sobre o primeiro tipo de comunicação humana, que é a arte rupestre, tá certo? A arte rupestre é o primeiro tipo de comunicação humana, tá certo? Ela acontece do período paleolítico e mesolítico, que vai a 500 mil a.C. a 18 mil a.C. Vocês veem que é um período bastante longo, né? É nesse período que os homens eles começam a utilizar trajes para se proteger do frio, usar o fogo, né? Eles começam também a desenvolver a linguagem, tá bom? Eles começam também a desenvolver a linguagem nesse período, né? E as pinturas rupestres, né, são aqueles desenhos feitos em cavernas, né? Onde os homens começam a se expressar pela primeira vez, né? Os paleontólogos acreditam que é nessas pinturas que os homens começam a detalhar, tá certo? A comunicação da vida cotidiana e além de detalhar a comunicação da vida cotidiana, eles também expressam sonhos, tá bom? E aí a gente, com o avanço da tecnologia, os homens começam a escrever não mais nas paredes de caverna, mas eles também começam a escrever em pedras, tá certo? Boa noite, Eduardo, tá certo? Eles também começam a escrever em pedras, tá certo? E aí já abre um novo período diferente, tá bom? E aí é uma imagem, né, das pedras de Ingá, tá certo? Aqui da Paraíba, né? Bem bastante conhecida, né? Ele é até patrimônio, né, arqueológico, né, utilizado, né, pelos índios, né, que tem essas mensagens aí, né. Então, esse tipo de escrita aí de comunicação, né, ela perpassa o período neolítico, que vai de 18 mil a.C. a 500, vai de 18 mil a.C. a 5 mil a.C., tá bom? Nesse período, os homens, né, os seres humanos, eles começam a habitar nas cavernas, tá certo? Começam a produzir seus próprios trajes, tá certo? E as comunicações do seu cotidiano é gravada assim, nas pedras, ou em madeira, ou em ossos, tá certo? E nesse período aqui já começa a aparecer a modelagem em argila. Então, eles começam também a escrever em argilas, né? Que é o que dá já abertura para a escrita cuneiforme, né? Que são as escritas justamente do povo babilônico, do povo egípcio, né? Tá bom? E que já vai aí em 5 mil a.C. a 4 mil a.C., né? Conhecido como idades de metais, tá certo? E o pessoal da Mesopotâmia e do Egito, eles já tinha esse tipo de escrita, né? Eles também, além da escrita de comunicação, eles também começaram a escrever as numerações,
né? A matemática, ela vem junto com a língua portuguesa, né? Através desse processo, né? E nesse período, né? Os meios de comunicação ainda continuam assim dessa forma, né? As escritas em paredes, as escritas né, em certos locais, até que no Egito, né, eles criam um papiro, né, parecido com o papel que nós temos hoje, tá certo? Para fazer já a nova comunicação da escrita, da língua que eles produziram, tá bom? E aí se evolui já para 59 a.C., né, que é quando surge o jornal. O primeiro jornal ele surge com o Júlio César, lá na Roma Antiga, tá certo? E tinha o mesmo intuito dos jornais de hoje, publicar, tá certo, para conhecimento público, os acontecimentos sociais e políticos daquela civilização, tá bom? E com o jornal, né, e tudo isso vem passar hoje nas sociedades modernas, tudo mais. E depois do jornal como meio de comunicação, que ele se torna também um meio de comunicação de massa, por quê? Porque ele começa a ser produzido e espalhado para as pessoas. Então, várias pessoas têm acesso, né? Isso já, nesse período também a tipografia, né? Que são aquelas letrinhas que você produz para escrever o jornal e tudo mais. E depois disso começa a surgir o que a gente chama de rádio, né? O meio de comunicação rádio, né? O rádio no início ele surge nesse movimento aqui, ó, que a gente chama de megafones, né? Tá certo? Ele surge nesse período e depois ele surge as fontes como, mais parecidas com os rádios que a gente conhece hoje, né? E com o rádio vem uma expansão enorme do que a gente chama da indústria cultural, né? Por quê? Porque as pessoas começam agora a se ligarem no rádio, o rádio vai passar as propagandas de venda de produtos, né? As telenovelas, né? Então, as pessoas começam a acompanhar bastante o rádio, ele é um meio que começa a ser bastante utilizado, tá bom? E no início os rádios é dessa forma, ó, tudo acontece na forma de rádio, né? As participações ao vivo, né? Propagandas, novelas, né? E eles vão trabalhar com sonoplastia, tá certo? E a onda de rádio, por que ela se torna muito aceita, né? Porque ela tem uma velocidade muito rápida, né? Para que as pessoas consigam ouvir, né? Em tempo real, né? Transmite as informações de forma bem mais rápida que no impresso, né? Porque uma vez que o jornal, quando se tem as informações e se imprime, né? Também tem a questão de levar as informações para outras pessoas e às vezes as longas distâncias faz com que a informação já fique obsoleta, né? E depois do jornal, né? Da rádio, surge, tá certo? Um meio de comunicação que a gente conhece bem popular, que é a televisão, tá certo? E aí o que é que vê a televisão? A televisão ela já tem a ideia dessa evolução, né, dos componentes gráficos de imagem e figuras, né? Ela visa pegar o áudio do rádio, né, e as imagens do jornal, porém essas imagens em movimento e criar um aparelho novo, né? E aí surge a televisão, né? No início ela não tem uma resolução muito boa, as resoluções dela são bastante precárias, né? Não é como a resolução que a gente tem hoje, a gente já vê hoje em 3D, né, 7K, tá certo? Ultra HD, que são resoluções bastante altas, né, comparada à revolução desse tempo, né? E aqui temos como surgiu a televisão, os primeiros aparelhos de televisão, né, que é uma invenção do John Baird, tá certo? E aqui mostra como funciona o sistema da televisão, das câmeras, tá certo? Lembrando que a televisão, quando ela surge, ela não é como a gente hoje a televisão já é muito maneira, muito fina, né? Antigamente, logo quando elas surgiram, elas eram televisões grandes, né? E de tubo, tá bom? Coisa que não existe mais. Então, com a evolução também dos meios de comunicação como a televisão, começa a surgir os computadores, né? E aqui a gente vê um momento de evolução dos computadores, pegando um computador de 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2015, né? Vocês podem ver que os computadores de 2015 é bem parecido com o que a gente tem hoje em 2020, né? Através do sistema Android, ele nos permite o quê? Temos acesso a um computador numa pequena placazinha. Nosso celular hoje é um computador, tá certo? E aqui a gente vê um computador antigo, os primeiros computadores que surgiu, e um modelo IBM de 1401 e 1420, tá bom? E aí, falando um pouquinho mais sobre a evolução dos computadores, né? A gente vê que
os computadores e a comunicação ela foi se evoluindo, foi se desenvolvendo com o passar das épocas, né? Até chegarmos na época que nós estamos hoje, que é conhecida como a era da tecnologia e da informação, tá bom? Na era da tecnologia, o computador foi um grande marco, né? E aí as empresas também criadoras dos computadores, como a Apple, o Windows, que criou os sistemas, né? Então, é assim, com essa evolução, né, dos computadores, a evolução foi enorme, tá bom? Principalmente para a questão da tecnologia, da ciência, tá bom? Aqui é modelos de computadores antigos, tá certo? O primeiro computador criado pela Apple, né, os segundos computadores, modelos, né, você vê que esses computadores antigos, eles não pegam CDs, eles pegam disquete, né, e no momento era algo super avançado, né, mas os disquetes cabiam pouquíssimas informações, diferente de hoje, né, que um CD e um pendrive a gente cabe muitas informações, tá certo? Nesse período não, o disquete pegava pouquíssimas informações, tá bom? E com a evolução dos computadores surge também o que a gente chama de internet, né? Que é esse sistema de redes que possibilita com que as pessoas se comuniquem em qualquer tempo do mundo. É o que possibilita que hoje eu esteja aqui na minha casa dando aula, né? E que vocês estejam na casa de vocês assistindo, né? Então, tudo isso é permitido graças ao nosso sistema de internet, essa rede que liga os computadores em todos os lugares, né? E aí possibilita o quê? Que você tenha uma maior interatividade, uma maior diversão, tenha uma maior comunicação e também essa comunicação em tempo real, né? Tá certo? E aí eu trouxe para vocês uma sugestão de filme, fora aquele que eu deixei lá, depois eu vou entrar na discussão daquele filme que eu deixei lá na plataforma, né? Eu sugiro que quem tem a possibilidade de assistir esse filme, ele é muito bom, né? O Transcendência à Revolução com Johnny Depp, né? Que ele faz o Dr. Will Castor, tá certo? Que ele é quem produz inteligência artificial e conduz essa nova era de computadores, né? É incrível e a gente já tá entrando nessa era que é transmitida por esse filme, tá bom, gente? Eu vou colocar para vocês agora, tá certo? O trailer do filme pra gente seguir nossa aula, tá bom? O caminho para construir superinteligência exige que desvendemos os segredos mais fundamentais do universo. Máquinas inteligentes nos permitirão vencer nossos maiores desafios. Desenvolver métodos para detectar estágios iniciais do câncer. Construir um futuro melhor para todos. Simplesmente para salvar vidas. Depois de conectado, seu poder analítico será maior que a inteligência coletiva de todas as pessoas da história do mundo. Professor? O que você fez? Acertem as centrais. Revolução independente da tecnologia, HIT. Atacaram laboratórios de inteligência artificial. Estão determinados a deter qualquer tentativa do que chamam de transcendência. Ele tem só 5 semanas antes do corpo entrar em colapso. Quando eu morrer, continue seguindo em frente. Não vou te deixar morrer. Podemos fazer um upload da consciência dele e salvá-lo. Mas não assim. Se deixar passar alguma coisa, como vai saber com quem está lidando? Meu Deus, o Will. É como se minha mente estivesse livre. Preciso me expandir, preciso de mais força. Me coloque online. Não é o Will. Desliga isso. Você não pode fazer essa loucura. Ele! Pra onde vai? Pra todo lugar. Seus amigos não conhecem o perigo. Se ela conectar ele à internet, a primeira coisa que vai fazer é se copiar. E aí a gente não vai poder detê-lo. O verdadeiro Will morreu. Seja lá o que ele for, está construindo um exército. O que é isso? É a evolução. Isso não é evolução. É uma abominação. O que está acontecendo? Eu posso consertá-los. Isso foi longe demais. O Will tem que parar. Não entendo. É o futuro. Esse não é nosso futuro. Você não tá aqui comigo. Você mudou. Seu amor por mim acabou. Acabou. Se não o pararmos, será o fim da humanidade como a conhecemos.
E aí, gente, a gente passa, certo, para a segunda parte da nossa aula de hoje. Depois desse videozinho, como eu disse, é um excelente o vídeo, viu? Vale a pena assistir, quem tiver tempo, assistir o filme, vai gostar bastante. É um filme que é considerado top, tá bom? E a gente entra na segunda discussão da nossa aula de hoje, que é o uso consciente das mídias sociais, né, das redes sociais, tá bom? E aí eu retomo aquele conteúdo que a gente estava falando na aula passada, né? Que é quando é que as redes sociais é compartilhar e não humilhar, né? Tá certo? Porque muitas vezes as pessoas utilizam as redes sociais, principalmente hoje, para humilhar pessoas, maltratar pessoas, né? Criar coisas que não são verdade, aí é bem conhecido como fake news, que a gente trabalhou na aula passada, né? E aí o que é que isso leva? Isso leva a processo de desumanização do outro. Mas lembrando, gente, que existe também, né, leis para o cyberbullying, para os crimes digitais, tá certo? E aí eu coloquei esse material lá do El País, para vocês lerem, né, essa reportagem. E vou discutir hoje com vocês sobre algumas questões prejudiciais que vem trazendo nas redes sociais, né? Eu acho que vocês lembram a aula passada falando de fake news, eu falei do caso da Fabiana Almeida, né, que ficou conhecida como a bruxa de Guarujá. Então, como é que isso ocorreu, né? Através das redes sociais, né, criaram essa falinha aqui, ó, dizendo para os pais ter cuidado, né, porque tem uma mulher que estava solta, né, e a mulher estava pegando crianças para fazer, né, rituais de bruxarias, rituais macabros, né, e que uma criança teria conseguido escapar. E aí eles liberam essas fotos aqui, ó, que é o que a gente chama de retrato falado, tá bom? Eles liberam e o que é que acontece? Pessoas, sem saber se é verdade a informação ou não, né, começam a compartilhar a fake news e eles acabam chegando a essa senhora aqui, a Fabiana Almeida. Você vê que ela é bastante parecida com as imagens e o que é que o pessoal faz? O pessoal começa a maltratá-la no meio da rua, né, xingá-la e matá-la, né, um lixamento público, né, assim como feito com as bruxas no período medieval, né, as pessoas terminaram matando ela no meio da rua, tá bom? E aí, qual a consequência disso? Depois, com o tempo, perceberam que era um boato, que não era verdade, né, que a mulher teria sido vítima de rumores, de fake news, tá certo? E deixou o quê? Deixou os filhos órfãos e aqui o marido, tá bom? E aí uma mãe de família, uma pessoa que trabalhava normalmente, né, acabou, infelizmente, sendo morta, né, por causa do mau uso das redes sociais, tá bom? Um caso bastante ocorrido, né? Que acontece bastante. É isso mesmo, gente, já faz um tempinho, né? E aí, com relação a isso, eu coloquei também um filme lá para vocês assistirem sobre cyberbullying, né? Que é uma coisa que acontece demais na escola entre adolescentes, né? Os alunos tentem criar, né, histórias que não ocorrem com alguém, né? E depois começam a compartilhar aquilo como se fosse verdade, chegando a denegrir a imagem de alguém, né? E aí, por isso que eu coloquei lá para vocês assistirem, né, aquele filme sobre cyberbullying, né, para que vocês, além de discutir um pouco sobre essa questão sobre o uso consciente das redes sociais, sobre a questão do cyberbullying, né, dos crimes digitais, também criar empatia em vocês, para que vocês não produzam esse tipo de produto, né, tá bom? E como falado, né, o Brasil, nosso país, né, é o segundo país do mundo com mais casos de cyberbullying, tá bom? Segundo a pesquisa, tá bom? Segundo a especialista de direito digital, Ana Paula Siqueira Lazarete de Mesquita, ela fala sobre esse tipo de prática e dá algumas dicas como os pais proteger os filhos, ou então como também vocês, né, se protegerem dessa prática, tá bom? E aí, considerando o Brasil como segundo maior país em casos de cyberbullying, né, ele percebe que 23% é no Twitter, 17,7% mais. Nesse tempo aqui, essa reportagem é um pouco antiga, gente, é de 92,6% no Facebook, né? Era considerado a rede social que mais, né, se passava cyberbullying, mas hoje não. Hoje já o WhatsApp, por ser mais acessível, tá certo? Ele é considerado uma das redes sociais que maior reproduz o
cyberbullying, tá bom? E aí é uma forma de falar sobre cyberbullying justamente para que vocês entrem nessa luta, né? Digam não ao cyberbullying, respeite os colegas, né? Criem solidariedade, vá totalmente a respeito da criação da tolerância e não produção da intolerância. Tá bom? E aí a gente chega à terceira etapa, né, da nossa aula. Eu vou passar 2 videozinhos aqui para vocês verem um pouco sobre as evoluções tecnológicas, para a gente entrar na terceira parte da nossa aula, para depois a gente abrir para questões e depois tirar dúvidas sobre o exercício, tá bom? Garden Spin. A escada em espiral da empresa Dolly é um dispositivo extremamente seguro. Ela foi projetada para ser usada tanto dentro de casa quanto em ambientes externos. A resistência dessa escada não é afetada por fatores externos. Este modelo pode ser montado com rotação para a direita e para a esquerda, dependendo das necessidades e preferências de cada um. As aberturas para a instalação podem ser redondas ou quadradas. Um conjunto completo padrão contém 11 degraus, uma plataforma e um corrimão. No entanto, se necessário, o número de degraus pode ser aumentado por uma taxa adicional. A altura máxima da escada padrão é de 2,82 metros, com degraus extras pode chegar a 4 metros. O custo deste dispositivo vai de $1.626 a $2.834. Alvi. Este dispositivo é anunciado por seus fabricantes como o filtro de ar mais inteligente do mercado. Ele não só limpa o ar da casa, como também permite economizar eletricidade. Além disso, o Alvi pode virar um gadget inteligente e estabelecer contato com outros dispositivos da casa usando um aplicativo móvel. O Alvi usa a inteligência artificial para oferecer informações valiosas sobre a qualidade do ar interno, prever com precisão quando é hora de substituir o filtro e até mesmo encomendar filtros novos por conta própria. No processo de purificação do ar, o dispositivo basicamente condensa as partículas de poeira menores ao seu redor e em seguida as captura. Outra vantagem significativa do dispositivo é sua capacidade de trabalhar em todos os ambientes, sem a necessidade de carregá-lo de um lado para o outro. No entanto, seu preço é de apenas $230. Weisner. Este dispositivo automático abre as portas para os cachorros da casa para que os animais possam sempre andar ao ar livre à vontade e depois voltar. Obviamente estamos falando de moradias isoladas. Esse mecanismo ainda não é compatível com um prédio de apartamento. O Weisner é um dispositivo que pode ser instalado facilmente em portas de correr sem danificá-las. Ele conta com uma câmera e um sensor e pode ser conectado a qualquer dispositivo de uma casa inteligente. Depois de instalar o aplicativo para controlar o dispositivo com o smartphone, a pessoa poderá ver quando o seu cachorro estiver sentado ao lado da porta, esperando para sair e passear. Os criadores desse dispositivo de alta tecnologia explicaram que a porta tem que estar destrancada, porque o Waze ainda não é capaz de interagir com as fechaduras. Os sensores no dispositivo foram projetados para detectar o animal de estimação e enviar uma notificação correspondente para o smartphone do proprietário. O Waze também pode ser configurado para funcionar de maneira totalmente automática quando os donos dos cães saírem de casa por um longo período. Neste caso, o dispositivo irá detectar o cão de forma independente e abrir a porta para ele se necessário. Este mecanismo útil pode ser adquirido por $250. Barsys.
Este bartender robô funciona em conjunto com um aplicativo muito prático, disponível tanto para Android quanto para iOS. Tudo que você precisa fazer para começar é informar ao Barsis quais ingredientes estão disponíveis e ele exibirá o menu de coquetéis possíveis. Atualmente, o aplicativo inclui mais de 2.000 bebidas e também permite que você prepare coquetéis de acordo com a sua receita. O robô Barman inclui um sistema de iluminação interativo que mostra o progresso do preparo dos coquetéis. Para usar o Barsis, você precisa colocar seus ingredientes favoritos na parte superior da máquina. O resto é por conta do dispositivo. O custo deste bartender robô na configuração básica é de $1.350. Gaze Desk. Muitos sabem que ficar sentado durante longos períodos é algo prejudicial. Para minimizar os danos à saúde, criaram o Gaze Desk, uma mesa alta inteligente que muda de posição com o toque de um botão. A mesa é ajustada automaticamente para que a pessoa fique em pé ou sentada e permite trabalhar em diversas posições. Ela possui 2 bancadas ajustáveis independentemente, uma para o monitor e outra para o teclado. Como um dispositivo inteligente, ele pode se conectar via Bluetooth e outros dispositivos semelhantes e ser controlado por um aplicativo e por um pequeno painel do lado direito da estrutura. O ajuste de altura pode ser realizado através de cálculos automáticos, informando o tamanho do corpo do usuário em um aplicativo ou manualmente. O sensor embutido também registra o tempo que o usuário passa sentado e em pé. Assim, ele lembra a pessoa da necessidade de mudar de posição. Entre outras coisas, no aplicativo Gaze Desk, você pode selecionar um perfil de comportamento do usuário, bem como começar a controlar as calorias gastas ao trabalhar em pé ou sentado. Além disso, usando o tapete inteligente adicional, é possível controlar a postura em pé e o equilíbrio geral do corpo. Tease. O progresso que afeta todos os aspectos da vida humana chegou também à higiene bucal. A Tease é uma escova de dentes muito diferente da que estamos acostumados. Ela escova todos os dentes ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa não precisa escová-los um por um. No centro do dispositivo se encontra um micromotor especial que emite ondas ultrassônicas a uma certa frequência, que colocam as cerdas em movimento. O motor gera mais de 25.000 toques por minuto, o que permite alcançar até mesmo os locais mais difíceis na boca. O fabricante garante que a escovação é feita em apenas 30 segundos, ou seja, as pessoas gastam muito menos tempo com esse procedimento do que ao usar uma escova comum. O dispositivo não precisa ser constantemente trocado, como as escovas convencionais. A Tease tem o seu próprio carregador. O fabricante oferece o gadget em 2 tamanhos, para que todos possam usá-lo confortavelmente. A Tease garante a velocidade do processo de escovação e a durabilidade do dispositivo, mesmo após o uso prolongado. Uma carga permite que o dispositivo funcione por cerca de 10 dias, o que é um excelente indicador técnico. Este gadget pode ser adquirido a partir de $70. Willa. Nem todos podem se dar ao luxo de ter uma academia completa em casa, mas o dispositivo Willa pode facilmente substituir toda uma linha de equipamentos. Este pequeno dispositivo, juntamente com um aplicativo complementar, oferece mais de 100 exercícios de alta qualidade e programas selecionados individualmente, dependendo do físico e dos objetivos de cada pessoa. Devido ao seu tamanho compacto de apenas 1 metro por 1 metro, o Willa pode ser armazenado e usado facilmente, mesmo em apartamentos pequenos. Este personal trainer virtual dá às pessoas a motivação necessária para se exercitar. Com o Willa, você pode atingir qualquer meta que você estabelecer, seja ela perda de peso, construção de massa muscular ou outra coisa. O custo desta academia portátil é de $550. One.
O ronco pode ser um verdadeiro problema para a pessoa e toda a sua família, se a pessoa não souber como lidar com ele. A maioria dos métodos para se livrar do ronco afeta o conforto e a qualidade do sono. Por isso, o 2-1, um travesseiro anti-ronco patenteado, foi inventado. Ele é completamente seguro e deve ser colocado sob o travesseiro principal da pessoa. Este travesseiro anti-ronco é conectado a um pequeno dispositivo que deve ser colocado na mesa de cabeceira. Durante a noite, este dispositivo é capaz de detectar até 90% do ronco. Ele envia um sinal para o travesseiro, que então se eleva sob a cabeça do usuário. Este travesseiro adicional consiste em 4 seções e por isso a mudança na posição da cabeça ocorre suavemente, fazendo os músculos relaxarem e o ronco parar sozinho. Este dispositivo anti-ronco custa $250. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Claf Sauna S1. Frequentar banhos e saunas tem um efeito terapêutico comprovado. O bem-estar geral melhora, a imunidade aumenta e os processos de cicatrização aceleram. Só que as saunas públicas nem sempre são lugares convenientes e higiênicos que dão vontade de frequentar. A saída para isso é ter uma sauna particular. Antigamente, apenas quem tinha uma casa grande ou chácara podia desfrutar desse luxo. Hoje, graças a empresas alemãs como Claf, qualquer pessoa que tenha um cantinho sobrando pode obter uma sauna. S1 é um aparato compacto e expansível que ao toque de um botão aumenta ou diminui de tamanho. A sauna pode ser tanto uma pequena cabine com profundidade de 60 centímetros como uma pequena sala completa com 160 centímetros de profundidade. Este espaço é mais do que suficiente para spa e terapias de bem-estar. No interior tem um gerador de vapor elegante e de alta tecnologia. A espreguiçadeira e o banco são feitos de nogueira natural ou abache, acomodando confortavelmente 2 pessoas. Bloom Frame. Tem características arquitetônicas de alguns edifícios residenciais que não permitem a seus inquilinos aproveitarem ao máximo suas varandas. Isso porque simplesmente a sacada não existe. Antigamente, a única saída para isso seria se mudar. Hoje, o desenvolvimento ativo da tecnologia sugere uma segunda saída: substituir a janela pelo Bloom Frame. Esta é a invenção do estúdio holandês Hofman do Jardim, que é um transformador de janelas. Depois de pressionar o botão, a estrutura com vidro entra em movimento e em 55 segundos, a janela se transforma em uma varanda pequena e muito bonita. Apesar da aparência frágil da estrutura, o vidro reforçado especial pode suportar até 350 kg de peso, ou seja, de 2 a 3 pessoas. Se preferir, o piso transparente pode ser substituído por um metálico. Até agora, a tecnologia tem sido implementada apenas em alguns edifícios residenciais em Amsterdã, Nova York, Paris e Pequim. Espera-se que em breve qualquer pessoa que deseje possa adquirir uma sacada como essa. Elevador Wessex. E embora essa invenção tenha sido desenvolvida originalmente para idosos e pessoas com deficiência, absolutamente qualquer um pode se beneficiar dela. Os elevadores da empresa britânica Wessex não parecem em nada com aquelas estruturas grandes e complexas que podem ser encontradas em qualquer prédio residencial. Este é um elevador compacto, leve e fácil de instalar, proposto para ser instalado diretamente na sala de estar. A cabine desce e sobe de 3 a 3,5 metros, o que é suficiente para passar de um andar para o outro. O elevador também é espaçoso o suficiente para acomodar várias pessoas dentro. E claro, há espaço suficiente para uma cadeira de rodas. Já a instalação desse elevador leva 1 ou no máximo 2 dias. O fabricante oferece vários modelos e uma variedade de designs para que o elevador se encaixe harmoniosamente no interior da casa. New Logica System.
Se ainda não decidiu como será a cozinha dos seus sonhos, provavelmente decidirá agora. Até porque quando se aprende mais sobre o incrível sistema New Logica da empresa italiana Valcucine, é simplesmente impossível querer outra coisa. Este é um conjunto de cozinha equipado com uma variedade de acessórios. O cliente, é claro, escolhe por conta própria o que mais preferir. Antes de mais nada, repare bem nas prateleiras móveis que economizam espaço e facilitam o acesso às coisas. A torneira tem um dispositivo giratório para que não atrapalhe quando não estiver sendo usada. Outra característica interessante são os soquetes, que não são fixos em um lugar só, podendo ser movidos ao longo de um condutor. Já a pia e o fogão podem ser cobertos para ampliar o espaço útil da bancada. Um grande número de ganchos, suportes para guardanapos, folhas de alumínio, etc. Tudo isso serve para simplificar a organização do espaço. A cozinha é uma área onde é fácil demais fazer bagunça. É por isso que o New Logica System dá a cada item seu próprio lugar, fazendo com que todos os utensílios fiquem escondidos atrás das portas. Dessa forma, os aparelhos ficam menos sujos e bem guardados quando não estiverem em uso. Ghost Sliding Door System. Pode parecer que as portas tradicionais já têm um design universal bem estabelecido que simplesmente não pode ser alterado ou aprimorado, mas isso não é inteiramente verdade, e os fabricantes que produzem portas de correr sempre provam isso. O modelo que está sendo mostrado agora é representado pela marca britânica Box 15. Como dá pra ver, em vez de se abrir, a porta se move para o lado, economizando espaço. Ela é muito conveniente de usar, até mesmo se for um cômodo pequeno. Ao abrir, a passagem não é bloqueada, e se duas portas estiverem localizadas muito próximas, como mostra o vídeo, elas se afastam em direções opostas, não atrapalhando ninguém. Sleep Number 360. Agora chegou a hora de ir para o quarto e prestar atenção no local em que passamos cerca de 1/3 de nossas vidas. O Sleep Number 360 é uma cama revolucionária e inteligente que não apenas eleva a casa a um novo nível, mas também melhora consideravelmente a qualidade de vida. A fabricante americana Sleep Number fornece uma série de recursos interessantes. A cama irá te ajudar a dormir mais rapidamente, aquecendo suavemente a área das pernas. O colchão analisa todos os movimentos do corpo humano, ajustando constantemente sua forma durante a noite para proporcionar um maior conforto. Ao mesmo tempo, o colchão é multicamada e, de acordo com as garantias dos representantes da empresa, é 50% mais transpirável do que qualquer outro. A rigidez e o formato do colchão em lados opostos da cama são independentes um do outro, para que cada pessoa possa dormir confortável à sua maneira. Além disso, o Sleep Number 360 ajudará a superar o problema do ronco. Se necessário, um dos lados da cama pode ser levantado, colocando o corpo em uma posição em que a pessoa seja incapaz de roncar. Essas inúmeras funções podem ser controladas através do aplicativo de celular. Nele, a temperatura é ajustada e a iluminação é acesa ou apagada. O aplicativo também armazena informações sobre a respiração, frequência cardíaca e movimentos. Esses são os dados que a cama coleta e que podem ser usados para rastrear, analisar e melhorar a qualidade do sono. Switchbot Curtain. Abrir e fechar cortinas é uma coisa rotineira e chata que todos os dias leva alguns minutos preciosos de nossas vidas. Felizmente, os especialistas da empresa Switchbot descobriram como solucionar isso. O Switchbot Curtain é um dispositivo que, embora minúsculo, é capaz de elevar qualquer casa a um novo nível. Este é um robô sem fio que transforma qualquer cortina padrão em inteligente em 1 segundo. O princípio de seu funcionamento é o mais simples possível. O gadget é colocado no varão da cortina com 2 ganchos. Depois de apertar o botão do aplicativo, o aparelho começa a se mover para o lado, arrastando a cortina com ele. Se preferir, o dispositivo pode ser ativado por conta própria. Para isso, basta definir a programação no aplicativo para que o Switchbot Curtain se mova no momento pré-determinado. A propósito, esse gadget custa apenas $75. Marcus.
A última invenção para o lar que mostraremos agora é uma mesa tecnológica e muito conveniente. Marcus é a criação da empresa italiana Osio, cuja principal característica é a capacidade de transformação. Em questão de segundos, Marcus muda de estrutura e passa de uma mesa de centro para a mesa de jantar de forma fácil e simples. Por baixo dela há um compartimento pequeno, mas espaçoso, que serve para guardar, por exemplo, pratos. Repare bem na lateral da mesa, que permanece imóvel e pode servir de banco para sentar. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. E aí, gente, muita tecnologia, né? Como vocês puderam perceber, todos esses aparelhos, né, eles funcionam através do manuseio de celular, né? Através do que a gente chama de tecnologia 5G, né? Atualmente, o Brasil ele abriu licitação, tá bom, para a tecnologia 5G ser implementada aqui no Brasil. Mas nós, brasileiros, tá certo, ainda não dominamos essa tecnologia. Por isso, a licitação foi aberta para ser uma disputa entre China e Estados Unidos, né, o que provocou grandes discussões, uma vez, tá bom, que tanto a China como os Estados Unidos estariam monitorando tudo que ocorre, né, e tendo acesso também a informações, tá certo, que não deveria ter acesso, tá bom? Então, isso é uma das questões muito discutidas, né? Outra coisa que está muito em alta é a inteligência artificial, os computadores quânticos, né? Que os computadores quânticos hoje, como vocês puderam ver lá no filme Transcendência, né? Eles tipo aqueles computadores lá do início, né? Da IBM lá, tá bom? Eles ainda não têm um tamanho pequeno, eles são bastante grandes, né? Visto que a gente ainda não domina tal tecnologia. Então, dando continuidade, vou discutir o último conteúdo da nossa aula de hoje, que é a tecnologia 7D, né? Que é a tecnologia de hologramas, que se cria imagens reais, tá bem? Porém, as imagens existem de fato, mas o objeto não. E aí falo um pouco sobre um projeto que vem entrando muita discussão, que é o projeto Bluebeam. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? O projeto Bluebeam é um projeto também que fala sobre o avanço dessa tecnologia, tá certo? E o uso dessa tecnologia para manipular as pessoas, tá bom? A questão do uso dos hologramas para manipular, tá certo? As pessoas, né? E aí acreditam que pode ser criado, né, tecnologia Bluebeam para tudo, né? Para você criar a ideia de que alguém viu a Virgem Maria, né? Tem até aquelas pessoas que gostam de teorias das conspirações, né? Acho que algumas pessoas ou ETs fizeram isso para o pessoal ver lá como a questão das santas, das virgens, o pessoal ter visto os santos e tudo mais, né? Porém, não vou entrar nesse campo religioso, né? É uma nova tecnologia que vem surgindo, a tecnologia Bluebeam, né? Que é a tecnologia, tá certo, de hologramas, tá certo? Você vê a imagem real, apesar que ela não toca. Você não toca na imagem, né? Você não toca na imagem, mas a imagem existe de fato, tá bom? E aí, a gente tem lá um exercício, nossa última questão é sobre essa tecnologia, né? Que eu vou passar aqui para vocês, né? É uma tecnologia, tá certo? Que ela produz imagens, as pessoas hoje podem interagir com essas imagens, tá certo? Sejam bem-vindos a Ilusión Top. As imagens, elas são reais, então as pessoas podem interagir com as imagens, elas não podem tocar, porque a imagem, o objeto de fato não existe, mas a imagem sim, né? E isso não é uma tecnologia, gente, hoje muito moderna, tá certo? Porque a tecnologia de holograma já existia, tá certo? Através dos espelhos, né? Dos espelhos côncavos, você consegue uno de los más produzir sorprendentes imagem, hologramas tá certo? vistos y escogidos por las personas. Su creador dijo: Tá certo? Então, o que é que acontece? Os hologramas, né? As imagens de hologramas, tá certo? Elas conseguem ser possibilitadas, tá certo? Com as pessoas, através, tá bom? Também do espelho côncavo. As pessoas que tinham acesso anteriormente aos espelhos côncavos, elas conseguiam produzir esse tipo de tecnologia, tá bom?
esse tipo de tecnologia que hoje a gente pensa que não tinha acesso, mas antes era acessada justamente através do que a gente chama, tá bom? Dos espelhos côncavos, que eu posso mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Agora eu queria discutir com vocês as questões da aula de hoje, antes de perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo que foi explicado até agora, né, que são os conteúdos lá do nosso exercício, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu posso prosseguir? Não tem dúvida ou não posso prosseguir? Pode seguir? Então tá certo, olha só. Deixa eu colocar aqui a atividade dessa semana para vocês, tá certo? Pra gente discutir a atividade, tirar as dúvidas, tá bom? Aí eu acredito que já apareceu para vocês, né, gente? A atividade, né? Como sempre, vocês vão colocar o e-mail de vocês, né? O nome para a gente identificar a série e a turma, né? A primeira questão, né? Se baseia naquela primeira parte da nossa aula de hoje, sobre a evolução das comunicações, né? Aquela parte desde a arte, né? Da arte que a gente chama lá rupestre, tá bom? Até hoje em dia os computadores quânticos, né? Que tá bem claro aí, né? No filme, que se vocês assistirem, vocês vão ver a transcendência, tá bom? Então vocês vão criar aqui um poema, uma poesia, uma paródia, tá certo? Quem quiser fazer cordel também faz. Só precisa escrever, tá certo, gente? Sobre a evolução da comunicação. Tá bem? Então, sobre aquela primeira parte da nossa aula de hoje, vocês vão criar uma poesia, um poema, uma paródia e vão colocar aqui, tá bom? Vocês vão escrever, tá bem? Aí eu pergunto dúvidas sobre essa primeira questão. Dúvidas, gente, sobre a primeira questão ou não? Professora, Pode perguntar. tem limite de linha? Pelo que eu saiba, dá para você fazer umas 15, 20 linhas tranquilo. Tá certo? Que eu só fui escrevendo até chegar por aí. Mas eu acho que dá bem mais linhas. Eu coloquei para fazer bastante linhas, tá bom? Tá bem? Tem alguma dúvida de como fazer essa atividade ou tá tranquila? A aula de hoje eu tô gravando, Tainá. Eu vou disponibilizar depois, tá certo? Tanto pela plataforma como pelo YouTube, tá bom? Então, a primeira parte da aula eu vou disponibilizar depois, você não vai perder não, tá bom? E a nossa segunda questão, gente, já é sobre aquela nossa segunda parte da aula, né? O uso das mídias, né? O uso consciente das redes sociais, tá certo? E aí vem, né? As redes sociais tomou, né? Mais um objeto de produção e compartilhamento do bullying, né? Daí vocês, eu acredito que vocês já assistiram o filme Saber Bullying, né? Já estão entendendo do que se trata, né? Visando a quebra dos maus usos das redes sociais, ou seja, né? Faça um vídeo, uma reportagem ou vídeo informando sobre o uso consciente das redes sociais. Aqui vocês vão acrescentar um vídeo, tá certo? Ele vai até 100 MB, ele aceita aqui, tá bom? Aí vocês vão ter que enviar formato vídeo, né? Formato vídeo é o quê? MP4, AVI, tá certo? Vocês vão acrescentar o vídeo. Eita, professora, você pode dizer assim, eita, professora, eu vou fazer um vídeo, né? Falando sobre isso, mas eu não queria aparecer, professora, no vídeo. Então, você pode fazer o quê? Você pode filmar uma imagem qualquer e falar sobre o uso consciente das redes sociais. Você não precisa aparecer no vídeo, mas sua voz fica lá, tá certo? Com a mensagem que você vai falar sobre o uso das redes sociais, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente vai olhar o nível de conhecimento de vocês, a interlocução, né? A linguagem, tudo isso é avaliado nessa atividade, tá bom? Não é só avaliar uma atividade que vai avaliar conteúdo, tá bom? Vai avaliar isso também. E isso pode ser, sim, Fábio, só a voz no fundo e você botar alguma imagem de rede social para discutir. Se você não quiser que sua imagem
Se você não quiser que sua imagem, tá certo, apareça, você pode fazer desse jeito a atividade, né? Uma imagem, tá certo, qualquer, sobre rede social e sua voz no fundo explicando sobre o uso consciente das redes sociais. Por quê? Porque se a gente não utiliza as redes sociais de forma consciente, né, gente? Aí o que é que tende as redes sociais a ocorrer? O que é que tende a ocorrer? Tende a ocorrer o que a gente chama do cyberbullying, ou então do compartilhamento dos fake news e a situação pior, como a situação que a gente viu lá na nossa segunda parte da aula, né? O caso da Fabiana Almeida, né? Que foi lixada, né? Por causa de uma fake news, ou seja, por causa do mau uso das redes sociais. Tá certo? Nossa terceira questão, eu acho que é a questão mais fácil. Ele fala sobre a tecnologia de imagem, de hologramas, tá certo? E aqui também tem um videozinho mostrando que é possível fazer um holograma com garrafa PET, ou seja, em proporções grandes, né? É uma tecnologia cara, se você for fazer uma proporção dessa, né? Como botar uma baleia para toda escola ver, né? Realmente sai caro. Mas uma proporção pequenininha do celular, não, né? E aí eu pergunto, com base nesses dois vídeos que vocês vão assistir, né? Tá certo? Sobre tecnologia 7D hologramas, gente. Lembra, gente, é 7D, não é 3D. Tem gente que tá fazendo a atividade colocando 3D, né? Não é 3D, ela é 7D. Ela não tem 3D, ela vai além dos 3Ds. Ela é 7D, tá bom? É holograma, tá bem? Aí, qual o impacto dessa tecnologia na vida das pessoas? Qual o impacto, né? Eu botei lá na plataforma alguns tipos de impacto, como utilização lá no circo, né? A utilização, não utilizar mais animais, né? Porque agora você pode utilizar dessa forma, assim como também zoológicos, né? Existe também hologramas hoje que já estão ocupando o lugar de cantores que foram mortos, como eu botei lá o vídeo da Maria Callas, mas já teve uma apresentação com Elvis, né? Com Michael Jackson, Freddie Mercury, né? Então, é uma tecnologia que vem passando por esse tipo de possibilidade, tá certo? Aí eu pergunto, vocês têm dúvidas sobre o exercício? Ou dá para fazer? Ou vocês têm dúvidas? Se tiverem, estou aqui para tirá-las. Dá para fazer o exercício, gente? Vou parar a apresentação, tá bom? E aí eu pergunto, gente, dúvidas sobre o exercício ou não? Dá para fazer? Não precisa ser grande, gente, né? Não precisa ter tantos minutos. Você pode colocar a questão de 1 minuto, tá bom? Ou menos de 1 minuto segundos. Depende do que você faz, né? Do conteúdo que você coloca. Tem gente que precisa de mais tempo para falar, tem gente que faz em menos tempo, tá bom? Se editar um vídeo sem voz, é porque vídeo, como a gente viu, gente, vídeo não tem que ser voz e imagem, né? Tem que ser voz e imagem. Como é que você vai editar um vídeo só com imagem, sem voz? Né? Ou você quer dizer que você vai editar um vídeo puxando um vídeo da internet e depois colocar a sua voz? Eu não entendi isso que você quis dizer. Viu, Tainá? Não entendi. Você poderia explicar? Professora, ela faria o vídeo, mas não colocaria a voz, entendeu? Só isso. Tem gente que faz vídeo sem voz, realmente. Tem uns vídeos que o pessoal bota as mensagens, né? Botou uma musiquinha de fundo, né? Baixa, né? Aí coloca imagens e as mensagens escritas, né? Também tem esses tipos de vídeos, pode ser feito também. Fica como vocês queiram fazer, tá certo? E aí, gente, eu quero também marcar aqui, agradecer a presença das professoras que estão aqui, né? Tem a professora Cieuza, né? Cieuza quer falar alguma coisa? Eu queria, tu deixa? Fica à vontade, é sua, viu? Boa noite, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Eu tenho 2 dúvidas e eu não queria que você me desse... me explicasse não, porque você vai ser muito sistemática e eu estou querendo que algum aluno fale, porque acho que vai falar uma linguagem mais comum que eu possa entender. Eu queria um exemplo de
inteligência artificial e queria que algum aluno me dissesse, assim, me falasse um conceito claro da questão da física quântica, que você falou aí, computadores quânticos, eu não entendi. Algum aluno pode me dar esses esclarecimentos da questão da física quântica e um exemplo de algo que tenha inteligência artificial? Nos nossos vídeos tem lá, né, gente? Algo que tem inteligência artificial, né? Agradecer também a presença da professora Rita Maria. Quer falar alguma coisa, Rita, ou não? Gente, a gente também aprende em sala de aula. Eu não estou sendo... Assim, eu realmente estou querendo um exemplo claro do que seja inteligência artificial. Eu não estou sendo sarcástica, porque realmente eu quero um conceito menos burocrático, tá entendendo? Deixa eu tentar dar a você, então, já que os meninos estão, né? Certo. Isso, robôs, muito bem. Tá aí, ó, tua resposta tá no chat, né? Robôs é um exemplo de inteligência artificial. Alguns robôs, né? Como exemplo que a gente passou o Alvin lá, né? Que o que é inteligência artificial, gente? É um robô que ele tem uma inteligência como nós temos, ele aprende, né? O Bradesco, né? Eu não sei se vocês já entraram em contato com o Bradesco, ele é agora monitorado por inteligência artificial chamada BIA, né? BIA é Bradesco Inteligência Artificial, né? Então você entra em contato com o computador e o computador ele aprende como a gente aprende. Ele tem como se fosse um cérebro próprio, né? Porém virtual. Ele tem a possibilidade de aprender a inteligência artificial. Ele não é só programado para fazer aquilo que é pré-determinado. Ele pode se reprogramar e aprender sozinho, né? Por isso, grandes discussões, né? Surge uma problemática, né? Entra no campo da sociologia, no campo da filosofia, sobre a inteligência artificial e uma possível, né, dominação de nós pelas questões dos computadores, né? Tem até um filme que fala sobre isso, né? De Schwarzenegger, né? Que é O Exterminador do Futuro, né? Onde as máquinas eles dominam. O Matrix também passa um pouco disso. Né? Então, é justamente esse receio, né, da tecnologia expandir tanto, evoluir tanto e nós, seres humanos, ficarmos ultrapassados, né? Tá bom? Então, Fabiana, a questão aí da inteligência artificial é a possibilidade de aprender, que até então era concedida só a gente, só o ser humano. Só o ser humano. É porque a inteligência artificial agora é a inteligência própria, né? Porém, que ela é de quem? Ela é de um computador. Um computador que aprende, que ele aprende até conosco, né? Você vê o Bradesco tem muito disso, né? Eles fizeram até na propaganda, agora você pode ensinar a Bia a aprender, né? Ela vai aprender com você, né? Entendeu? E o computador, ele tá expandindo, né? Ele expande como a gente expande nossos conhecimentos, né? Porque a gente tem aula na escola, né? Porque nós temos a possibilidade de aprender, de conhecer muito mais. E a inteligência artificial ela tem essa possibilidade, né? E aí é um dos grandes receios da tecnologia, porque se você aprende, né, do jeito que, como a gente aprende também a ter ética, valores éticos e o que é ético ou moral para a gente ou o que não é, um computador ele pode também furar isso, né? Isso é uma das grandes discussões. Assim, porque até onde eu estudei, e não estudei muito, devo salientar isso, assim, a diferença do ser humano para os outros seres é a questão da consciência, daí vem a educação. Então, você não educa um cachorro, você adestra, porque o cachorro, por mais que ele consiga fazer as coisas, mas vai ser no campo da intuição, né, instintivo. A gente não, quando eu aprendo alguma coisa... Eu tô rindo aqui porque hoje em dia essa questão da consciência já é balela, né? Hoje em dia os neurocientistas já comprovaram que os animais, eles também têm inteligência, eles conseguem se comunicar, né? O que está diferenciando hoje em dia os seres humanos dos animais é porque nós somos capazes de possibilitar o conhecimento, de transmitir o conhecimento para outras gerações, né? Que é o que a gente chama de cultura. Os animais, eles não produzem isso, né? O que eles aprendem fica para eles não ensinam para os filhotes, a não ser que seja algo instintivo, né? Mas eles são capazes, como que eles têm consciência, né? Tanto que agora a gente já trabalha também com a ideia da psicologia animal, né? Animais que
que já estão dentro desse campo da consciência. É bem interessante, é um campo vasto. Fábio, tu não tá entendendo, não, é? Eu acho que eu não entendi o que você quis dizer, mas é um campo tão vasto, né? Não, assim... A consciência de que existe. Seria essa consciência, quer dizer, a consciência de bichinho, penso logo existe, de Descartes. De Descartes. Fábio, o que nós estamos fazendo, meu amor, é filosofando. Isso é filosofar. Eu sei disso. Provocação. Já ouviu esse termo, provocação? Com certeza. Né? Tem um livro bem interessante, que é o Professor Provocador, né? Bem interessante. E aí, crianças, alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente vai entrar na discussão, pode entrar na discussão bem rapidinho do que seria física quântica e computador quântico. Não, o pessoal já vai dizer, não, os meninos são tudo vergonha, né? O ruim da aula virtual só é isso, que eles não interagem tanto. Você vê que o pessoal do terceiro ano interage mais, né? Em segundo, né? O pessoal já do primeiro ano já são mais caladinhos, né? Deixa eu ver aqui. Olha que colocação boa vendo. Aí. Como é? Programar uma mensagem para ser enviada automaticamente é uma inteligência artificial? Não, porque você programou, né? Ele não está fazendo sozinho, né? A inteligência artificial, o nome já disse, ela tem inteligência, ele tem uma consciência própria, né? Você não precisa programar, ele vai pensar sozinho e vai agir. Essa é a diferença. Bem parecido com a gente, por isso que está tão próximo a inteligência artificial dos seres humanos reais, né? E tanto que agora estão fazendo computadores humanoides super parecidos com os seres humanos, né? A evolução está grande. De ver essas coisas. A evolução está enorme, né? Aí, e uma das grandes coisas que vem favorecer isso é a física quântica. Porque a física quântica, gente, né, que é extraordinária, né? Einstein não acreditava na física quântica, né? Porque a física quântica, ela trabalha com energia, né? E vocês sabem que a energia, nem toda energia a gente pode ver, pode tocar, é apalpável, né? A energia, ela tem altas frequências que a gente nem consegue ouvir, né? E então, essas frequências, elas são capazes de produzir muitas coisas, né? Elas vibram, né? Parecido com aquele modelo lá do átomo, né? O átomo, ele não vai mudando de subníveis, né? Ele doa o elétron, ele recebe o elétron, ele vai mudando os subníveis, né? Ele vai mudando os locais que eles se localizam, né? A energia quântica é desse jeito, dependendo da frequência, a gente pode ter acesso a vários tipos de coisas. Daí a ideia dos multi-universos, né? Da gente ter acesso a multi-universos, da gente entrar numa frequência diferente, conseguir ver coisas que outras pessoas não conseguem. É fantástico a ideia de física quântica. Apesar que ela ainda está muito inicial, a gente ainda tem muito pouco conhecimento sobre física quântica, né? Mas acredito que quando a gente conseguir dominar a física quântica, a gente vai conseguir viajar pelo espaço, super rápido, né? Criar buracos de minhoca, né? E conseguir viajar de um lugar para outro em segundos, né? Hoje em dia, se a gente for para Marte, a gente vai passar anos para chegar lá, né? Enquanto com a invenção da física quântica, não, seria segundos. Tá certo? Pode falar, Rafael. Pode perguntar. E Vingadores, eles usaram a física quântica para voltar no tempo. Tem essa ideia também de utilizar a física quântica para andar no tempo, né? Além de andar no tempo, criar novas realidades, né? Daí a ideia dos multi-universos, né? Entrar em novas realidades, que acredita que nossas escolhas vai determinar vários futuros diferentes. Daí a gente poderia acessar esses vários futuros, né? Tem pessoas no campo que já acreditam que dependendo do meio de vibração você vai entrar e ver um mundo espiritual, né? E por isso que diz que algumas conseguem ver pessoas mortas, fantasmas, tudo mais. Eu não sei, né? Tudo isso vem sendo discutido dentro da física quântica, né? Dentro dos experimentos, né? O que é fantástico, tá bom? Eu não sei se eu respondi tuas perguntas, Ceusa, ou se ficou dúvidas. Respondeu sim. Beleza. Eu queria ouvir eles falando, mas... poucos falam. Mas vão ficar me devendo essa, viu? Quando a gente voltar, eu quero. Eu quero que vocês aprendam. Rita quer falar alguma coisa ou não? Hein, Rita Maria? Você quer falar alguma coisa ou não? Eu queria. Fica à vontade, é seu. Queria que eles fizessem as atividades e avisar o pessoal que estuda comigo. Segunda-feira, de 7 horas, vai ter aula
pelo Meet. Quem puder se preparar, vai cuidar em acordar para assistir a aula. Começa segunda, próxima semana é o horário novo? Vai ter uma reunião amanhã, né? Aí eu acho que vai ser novo horário. Pronto, já falei. Depois eu falo mais algum. Ok. Bem, gente, já nesse momento agora, tá bom? Vou parar de gravar a aula, tá bom? Para vocês ficarem mais à vontade, tá bem?